Meus irmãos, paz do Senhor, quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com vocês nessa noite. E o meu tema são as sutilezas de Satanás nas suas ideologias contra a família. Esse vai ser o tema que eu quero abordar nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do professor Saulo que me antecedeu, e a minha missão fica um pouco mais complexa. Irmãos, eu poderia escolher aqui vários versículos ou vários textos para servir de base nesta noite para essa ministração. Eu vou começar lendo um, depois nós vamos ler tantos outros versículos, porque a minha base está alicerçada na palavra. Eu não vou trabalhar aqui com vocês questões de conceitos, mas eu vou trabalhar a firmeza da verdade. É isso que é a minha proposta para a aula nessa noite, é trabalhar baseado naquilo que a Bíblia diz. Não são nos pensamentos filosóficos e muito menos do que a sociedade aí fora pensa. Então abra sua Bíblia comigo, que nós vamos falar muito sobre mente, porque o ataque frontal à família está no campo das ideias. Então nós vamos falar sobre mente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, todo mundo conhece. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Versículo 2 vai ser o versículo base para que a gente possa tratar do assunto nesta noite. Romanos 12, versículo 2. Todos encontraram? Está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas traduções diz mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, quando nós tratamos das sutilezas, das ideologias, das ideias que são propagadas neste mundo contra a família, nós precisamos entender que existe uma mente por trás de tudo isso. Existe um ser que pensa e está por trás de toda essa ideologia que é contrária à palavra de Deus. Este ser nós denominamos, e a Bíblia denomina como Satanás, como diabo. Segundo o texto bíblico, e eu disse que nós vamos ler alguns versículos, abra sua Bíblia, primeira epístola de João, não o Evangelho, mas a epístola de João, capítulo 5, e o versículo 19. Primeira epístola de João, capítulo 5, e o versículo 19. Que está escrito: sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo, e mundo aqui é sistema, e todo o sistema, o que diz o texto? Está no maligno. Como ele opera este sistema? Carta de Paulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Esse é o modus operandi dele. 4:4 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos quais o Deus, e observem o texto de vocês, que Deus está em letra minúscula, ele não está falando do nosso Deus, ele não está falando do Altíssimo, ele não está falando do Eterno, ele está falando de um Deus, letra minúscula, então se refere ao príncipe deste século. Qual é o modo operandi dele?
os quais o Deus deste século cegou o entendimento, mente, dos incrédulos. O diabo, ele é especialista em obscurecer a mente dos homens. Tudo o que nós lemos na Bíblia com relação à criação, com relação à família, ela não está na questão de experiencialismo, mas em questão preceitual. O que eu quero dizer com isso? Que Deus definiu preceitos que são inalteráveis. Isso independe da cultura a qual a Bíblia é levada, isso independe do tempo a qual ela é lida, ou ao povo a qual é direcionado. Porque alguém pode falar, mas a Bíblia é um livro muito antigo. Eu concordo. Talvez o livro mais antigo da Bíblia tenha mais ou menos aí seus 3.500 anos quando foi escrito. O mais novo tem pelo menos 2.000 anos que foi escrito. Todavia, ele foi escrito por uma única mente. Deus usou no decorrer de 1.600 anos, 40 homens diferentes, em situações diferentes, em épocas diferentes, com grau de conhecimento diferente um do outro. Todavia, a mente que supervisionou tudo aquilo que está escrito é uma só, é a mente divina. Por isso Paulo escreve aos Romanos capítulo 15, versículo 4, e ele afirma da seguinte forma: tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através das Escrituras tenhamos consolação. Qual é a base que renova a nossa mente? As Escrituras. Então, olhando para esta palavra, dentro dos preceitos divinos, nós estamos tratando na casa do absoluto. Deus não relativiza a sua palavra. Todavia, este adversário do qual eu estou falando, que trabalha nessas ideologias, ele tem a grande capacidade de relativizar a palavra de Deus, de modificar a palavra de Deus. Entenda que nós tratamos e nós lutamos contra um ser que muda a sua metodologia. O diabo não ataca a igreja da mesma forma sempre. O irmão Saulo aqui leu o texto de Atos dos Apóstolos no capítulo 6, e se vocês olharem, né, esse pequeno bloco, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver 3 estratégias diferentes do diabo contra a igreja, em 3 capítulos. No capítulo 4, ele usa a estratégia da perseguição, porque eles haviam curado no capítulo 3, um rapaz na porta do templo. Isso levantou as autoridades judaicas contra a igreja e perseguiram os apóstolos. No capítulo 5, o método é diferente, porque depois da perseguição, eles oraram, saíram de lá alegres, porque se acharam, né, debaixo da graça de Deus e privilegiados por sofrer pelo nome de Jesus, que oraram e o lugar onde eles estavam moveu-se. Mas no capítulo 5, ele usa outra estratégia, ele não persegue, ele se infiltra. Ele faz uma infiltração, e quem aparece nessa infiltração? Ananias e Safira. Então ele mudou da perseguição para infiltração, de um ataque direto para colocar o joio no meio do trigo. Já no capítulo 6, ele não usa nem a perseguição e nem a infiltração, mas ele usa a distração. Porque no capítulo 6, os apóstolos tiveram um problema, que se distraíssem, eles abandonariam a pregação da palavra para cuidar das mesas. Foi um problema que surgiu dentro da igreja. O diabo, ele é especialista nas suas estratégias. Olha o que a Bíblia diz na primeira carta, aliás, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 11. Se você está com a sua Bíblia aberta, me acompanhe no texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 11. Porque não, eu vou ler até o 10 que é melhor, que dá o contexto.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Quem que é o ser que aqui o texto diz? Não sejamos vencidos por quem? Porque não ignoramos os seus ardis, os seus métodos, os seus estratagemas. Os seus estratagemas. Em alguns lugares no mundo, a igreja sofre perseguição. É um método. Em outros lugares do mundo, a igreja sofre com questão do campo das ideias. É o que a nossa realidade, como igreja brasileira, nós não estamos sofrendo perseguição a ponto dos irmãos serem arrancados das suas casas, arrastados, presos, ter o seu direito de culto violado, mas nós enfrentamos uma oposição direta no campo das ideologias. E este ser, irmãos, ele é extremamente maligno. Ele é extremamente maligno. Olha o que a Bíblia diz a respeito do seu caráter. Porque toda ideologia propagada pelo diabo, toda esta cegueira que o diabo produz na mente de um incrédulo, que obscurece a mente, ele vem não na forma, pastor Cristiano, de trevas, mas de uma falsa luz. Ele é habilidoso na arte do engano. Ele é habilidoso na arte do engano. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, mesma epístola, capítulo 11, versículo 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele tem esta habilidade de mudar as verdades em mentira. Não é muito, pois, e aqui está falando dos propagadores, eu vou só explicar rapidamente o contexto, mas aqui fala daqueles que servem também aos seus propósitos. Não é muito, pois, que os seus ministros, o irmão Saulo acabou de dizer aqui sobre os ministros que propagam, o ato de desigrejar os crentes, não são ministros de luz, não são portadores da luz. Eles fazem a mesma função do seu senhor, que é o diabo, que tem a capacidade, sim, esse pode, mas eles não. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Se Satanás tem a capacidade, e ele trabalha com o erro, ele trabalha com a mentira, porque isso lhe é próprio, entenda que não há verdade no diabo. Se não há verdade nesta mente por trás desse sistema, o que o sistema produz de ideias também não é verdade. Ele passa a falsa impressão de que é luz, de que nós estamos mudando a cultura, de que nós estamos evoluindo como seres. Todavia, não passa da velha treva. Olha por quê. Evangelho de João, capítulo 8, e eu gosto da Bíblia porque ela tem essas respostas, ela vai falar um pouco do caráter desse ser que está por trás disso. Capítulo 8, versículo 44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, o que ele é? Ele é homicida. Ele é homicida. Ele é um assassino. E ele é homicida não só quando ele veio para a terra, mas desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Nenhuma palavra, nenhuma proposta, nenhum ato das trevas existe verdade. Existe a manipulação no erro, mas não a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é por isso que Paulo, ele aconselha a igreja de Roma que nós devemos renovar o nosso
entendimento. Não se amoldar. Existe a tradução da NVI, ela traz, não se amoldem aos padrões deste mundo. Nós temos o nosso padrão estabelecido por Deus. Nós temos o nosso padrão estabelecido por Deus. Todavia, o diabo quer mudar este padrão de vida. Ele quer mudar o padrão designado por Deus para a família. E aqui nós vamos entrar então no texto que vai tratar sobre família. Aí nós vamos lá para o Gênesis. Vamos para o Gênesis. Que é o começo. A palavra Gênesis, começo. Capítulo 1, versículo 27. E criou Deus. Quem criou? Deus. O homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E ele fez... Vamos, gente, me ajuda aí. Homem e mulher em algumas traduções, mas eu gosto da velha tradução arcaica da Almeida Corrigida. Macho e fêmea. No hebraico, ish e isha. Porque faz distinção. Ela faz a distinção de gênero. Ele está falando no original, se você pegar a Bíblia hebraica, ele vai falar de macho e fêmea. Porque Adão, ele pode ser, às vezes, usado no genérico de humanidade. Mas o ish e isha não. É macho e fêmea. Macho e fêmea. Então, qual é o princípio? Qual é o padrão? Deus criou? Esse é o padrão. Esse é o padrão. Por isso que eu disse que a Bíblia é preceitual. Isso é um preceito. Deus criou macho e fêmea. Mas vamos lá. No capítulo 2, ele vai contar a história da instituição que é antes do Estado, que na realidade é a primeira instituição que Deus organizou. Capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Adão estava ocupado no jardim. E aí também já derruba aquela falácia que o trabalho é consequência do pecado. Não. A dificuldade do trabalho, sim. A dificuldade do trabalho, sim, até porque Deus não gosta de preguiçoso. Deus não é ocioso. Ele é um Deus criador. Quando Jesus, ele está falando em João capítulo 5, versículo 17, ele fala: eu e meu pai estamos trabalhando até agora, a gente não parou de trabalhar não. Para quem acha que a nossa vida aqui como Senhor e Criador é sombra e água fresca, está errado, porque nós continuamos trabalhando. Então, o Adão tinha as suas atividades no jardim. Ele não teria a dificuldade na execução do trabalho, porém trabalhava. E aí continua o texto. E Adão pôs os nomes de todo o gado, as aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, foi a primeira anestesia, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou o quê? Formou uma mulher. Então ele pegou de um macho a costela e fez uma fêmea. Isso é princípio. E disse, ou melhor, e da costela que o Senhor formou uma mulher e a trouxe a Adão. Né, versículo 22. Versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então aí vem o princípio da instituição familiar. Portanto, deixará o homem ou o varão, o seu pai e a sua mãe,
e apegar-se-á à sua, e serão ambos uma carne. Então vamos falar de princípio. Deus, Ele é o criador da família. No texto bíblico, a família antecede o Estado e também a igreja. E para se constituir uma família, segundo o padrão bíblico, é necessário um homem e uma mulher. Não dá para formar uma família com 2 mulheres ou 2 homens. Não se forma família. Até porque é interessante que o lar, quando a gente fala de lar, o lar ele é formado pela presença de um homem, de uma mulher, seja o pai, mãe, e lá na frente, com a bênção de Deus, os filhos. Isso é um lar. Porque se você está estudando numa faculdade e mora numa república, o ajuntamento seu com seus amigos não é um lar. Ele não é um lar. Se for um grupo de mulheres, não é um lar. Um lar é constituído de pai, mãe e filhos. Então, se o princípio é este, e nós vamos ficar um pouco nesse texto aqui, olha o que Deus faz, e isso é inalterável. Isso não muda conforme as gerações. Nós temos, o problema da pós-modernidade, que a modernidade terminou em 1989 com a derrubada dos muros de Berlim. E aí então deu-se início o que se chama hoje de pós-modernidade. E a pós-modernidade trouxe a pluralidade, trouxe o relativismo. A pluralidade, ela ensina que tudo o que as pessoas falam de religião, que todos os caminhos, eles vão levar a Deus. Eu era completamente contra essa ideia, mas aceitei ela num único quesito. De fato, todos os caminhos vão levar a Deus. Todos. Só que todos esses caminhos vão levar a Deus para o encontro dele como um juiz. Só um vai levá-lo ao encontro do Salvador. Os demais vão levá-lo ao encontro de um juiz. Então, o pluralismo, ele trouxe a ideia de que todas as religiões são boas, tudo que se fala de Deus, toda a percepção do homem em si com relação à divindade é muito boa. Ela trouxe o problema do humanismo, que divinizou o humano. Hoje o homem pode tudo. O homem tornou Deus de si. Com o humanismo veio, na mala, o hedonismo. As pessoas vivem ávidas procurando o prazer e não importa como encontrem este prazer. E nós temos então a relativização. Nenhuma verdade mais é absoluta. Cada um tem a sua verdade e viva conforme a verdade que aprendeu. E aí quando nós vamos para a Bíblia, isso não existe. Porque a Bíblia só tem espaço para uma verdade. E essa verdade é a verdade de Deus. Não é a minha interpretação, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que os teólogos escrevem, não é o que os filósofos falam, mas é o que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto. E neste caso, a instituição familiar foi feita por um homem e uma mulher. Então aqui define-se padrões. Esse texto define padrão. Como é o casamento? Casamento, ele é heterossexual. Casamento é heterossexual. É um macho com uma fêmea. Na contramão está o mundo, que diz que casamento hoje pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Seja ele macho com macho, fêmea com fêmea. É isso que o inimigo coloca na mentalidade mundana
E este erro, este desvio moral da humanidade, ele chama de amor. Enquanto o adversário chama a união homoafetiva de amor, a Bíblia chama isso de paixão infame. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Até aqui tudo bem para vocês? Até aqui tudo bem para vocês? Eu não estou sozinho aqui não, né? Está tudo em ordem aí? Então vamos lá. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. A impiedade fala do nosso relacionamento religioso. E a injustiça fala do relacionamento social. Que detém, que dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, veja bem, a humanidade ela não está isenta do conhecimento de Deus. Porque olha o que o texto bíblico diz. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Através do quê? Através da consciência. Eu não disse aqui que Deus, não li o texto de 1:27, que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e a sua semelhança. Isso é o crente e também o incrédulo. Então, o que de Deus se manifesta nele? A mesma epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, olha que interessante, versículo 14, porque quanto aos gentios, aqui ele está falando de gente incrédula, tá? Aos gentios, e no caso nós, fora de ser povo judeu, gentil também, porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita onde? No coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Então, corrobora com o que Paulo está dizendo aqui no versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. E aí ele vai falar aqui de uma revelação comum e de uma especial. Versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Então, nenhum ser humano vai chegar diante de Deus e vai falar, eu nunca conheci o Senhor. Porque as coisas criadas, o que é a revelação comum de Deus, é manifesto a todos os homens. A todos os homens. Ninguém chega diante de Deus e vai ficar indesculpável por falar que nunca ouviu falar dele, porque a natureza testifica da obra criadora de Deus. E ele continua. Porquanto, tendo conhecimento, ou tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, olha a questão do campo de ideias de novo. Antes dos seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato, olha a falsa luz do diabo, se obscureceu. Ah, é amor. Homem com homem é amor, mulher com mulher é amor. É lindo, maravilhoso a homoafetividade, é isso que ele está dizendo. É a falsa luz propagada entre os incrédulos. Aí o texto continua. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível.
Observem, Deus abomina todo tipo de idolatria, porque Ele é Espírito. Está escrito no texto de João 4:24, que Deus é Espírito, Ele não possui corporeidade. Não dá para fazer um objeto, um animal ou alguma coisa que se assemelhe a Deus, porque homem nenhum viu. Então ele despreza, ele abomina todo tipo de idolatria. Mas esses camaradas aqui, eles obscureceram o seu entendimento, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível. Por quê? Eles fizeram imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. E ele não chama de amor, ele chama de imundícia. A imundícia para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. E o que diz o texto aí? As paixões infames. Homoafetividade não é amor, é paixão infame. Não interessa para mim, irmãos, o que o mundo propaga ou pensa. Eu estou pautado no que a Bíblia diz. E a Bíblia ensina. É por isso que vocês vão ter uma aula aí que vai falar da relativização das Escrituras. Vocês estão lembrados, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, que fala que os seus ministros também podem se transfigurar em ministros de justiça? É por isso que vocês vão ouvir na internet muito pastor defendendo o casamento homossexual. Porque são ministros da injustiça disfarçada em ministro de justiça. São servos do diabo, fazendo o papel daquilo que o seu Senhor quer que façam. É por isso que você acha isso na internet, você vê igrejas onde o pastor tem a cara de pau de fazer casamento de macho com macho, fêmea com fêmea. Tem até uma igreja aí em São Paulo, que é dirigida por uma homossexual, né, uma mulher, e ela não foi uma entrevista, né? Falaram lá, entraram para fazer uma matéria e tal. Ela falando, não, porque aqui Jesus está batizando com o Espírito Santo, porque esse povo vai para o céu. Só se no inferno tiver um lugar mais alto do que o outro que chama céu. Não sei, pode ser que tenha. Eu também não quero conhecer. Mas vai que tem lá um lugar que chama céu. Aí até pode ser. Mas na Bíblia não tem. Então, o texto bíblico chama paixão porque Deus os abandonou. As suas paixões infames. Porque, não só homem aqui, tá, irmãos? E ele vai tratar das mulheres. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Elas que seriam o último bastião da moralidade também já haviam se corrompido. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Não fala amor, fala torpeza. E recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. Se a Bíblia chama de erro, não é verdade. Mas a sociedade aí fora propaga que isso é amor, que isso é família. Então voltamos ao padrão. Casamento é heterossexual. Essa história de não binário, porque não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o feminino, isso é aberração. Isso é aberração. Porque o sexo não foi o diabo quem criou. Quem criou foi Deus para a perpetuação da espécie humana. Está no texto bíblico. A ordem de Deus para Adão e Eva era frutificar e multiplicar-vos. Isso ele deu esta ordem antes da queda.
Por favor, não fiquem ouvindo aí algumas pessoas que falam que o pecado que Adão cometeu foi possuir Eva. Não coaduna com o texto. Não foi isso que a Bíblia, e não é isso que a Bíblia diz. Então o casamento, ele é feito entre um homem e uma mulher. A Bíblia não dá espaço. Nós falamos da homoafetividade. Todavia, a Bíblia também não dá espaço, e aí é um outro problema dentro da família. A Bíblia não dá espaço à poliginia. A Bíblia não dá espaço à poliandria. Poliginia é um homem ter muitas mulheres. Poliandria é uma mulher ter muitos parceiros. Porque o que o texto bíblico diz em Gênesis 2:24? Portanto, deixará quantos homens? O homem, sua mãe e seu pai, e unir-se-á às suas mulheres. É isso que o texto diz? O que o texto diz? É uma. Mas pastor, é no Antigo Testamento, no Novo não fala. Fala. Claro que fala. Vai, o Deus é o mesmo? Como não fala? Quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, meu filho, quando você consagrar um homem, que ele seja marido de uma só mulher, viu? Camarada não pode ter um harém, não. Mas eu estou pensando um pouco adiante, e alguém aqui, eu acredito que vocês são bons de Bíblia, eu acredito nisso, que alguém deve estar pensando, o Jacó tinha 4. O Davi tinha 8. E o Salomão deu upgrade, tinha 1000. 300 princesas e 700 mulheres. E aí, pastor, como fica? Eu volto a dizer, a Bíblia não está nos exemplos, está nos preceitos. Observe que todos esses homens que possuíram mais de uma mulher, que tinham mais de uma mulher, eles tiveram sérios problemas familiares. Analise a Bíblia dentro de um todo e não apenas naquilo que você quer que ela diga para você. Analise ela dentro de um todo. Tá? Analise ela dentro de um todo. O Jacó, ele tinha 4. Ele tinha filhos das 2 concubinas e tinha filhos com as 2 esposas. Irmão, era um perrengue entre eles ali, que só não mataram o José porque um dos irmãos que tinha um pouco mais a cabeça no lugar fez uma intervenção ali. Mas tinha problema de relacionamento que não acabava mais. O Abraão tinha 2 irmãos, e isso hoje, Israel sofre até hoje, porque quando saiu do Egito, levou Agar junto, e aí a Sara teve a brilhante ideia de que Abraão possuísse Agar, e Agar concebeu e nasceu Ismael, Ismael o pai dos árabes, e Israel está no meio deles ali. Israel está no meio. Obra, viu, Cristian? Obra do Abraão. Obra do Abraão. O Salomão teve o seu coração corrompido por causa das suas mulheres. O Davi teve problemas gigantescos na sua família. A Bíblia ainda chama de um homem segundo o coração de Deus, mas é o pior exemplo de pai que a Bíblia tem, é Davi. Que permitiu, como chefe de família, acontecer tudo o que aconteceu na casa dele por causa de um adultério. E aí também, em contrapartida, derruba a tese de que ele era homossexual. Derruba essa tese porque ele tinha 8 mulheres, irmão. Um homossexual não ia ter 8 mulheres. Mas voltamos ao princípio. Então Deus não permite que o homem case com muitas mulheres, nem a mulher case com muitos homens. Então o casamento ele é hétero, o casamento é monogâmico. O casamento é hétero, o casamento é monogâmico. O casamento é para a vida toda. O casamento é para a vida toda. Um outro ataque frontal à família é o divórcio. Abra sua Bíblia em Malaquias.
Livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 2. Se alguém tiver a versão atualizada, eu até prefiro que leia na atualizada porque a palavra é mais forte. Na minha corrigida, versículo 16, diz que ele aborrece o repúdio. Quem tem a outra versão que diz que ele odeia? Tem alguém que tem essa versão? Leia aí, Marlon, para nós, por favor. Bem alto. Ele odeia o repúdio. Aqui ele está falando de divórcio. Ele odeia o repúdio. Em Deuteronômio, eu tenho 4 minutos, já vou encerrar. Capítulo 24. E agora é verdade mesmo, pastor Cristiano, agora tem que correr. E depois nós vamos para Mateus 19. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, olha o que diz o texto. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, e por nela achar, na minha versão, traz coisa feia, né, em outra versão fica mais claro, mas aqui a minha traz coisa feia, e ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Essa coisa feia, irmãos, nenhum comentarista é específico, mas eles entendem que seja uma exposição indecente ou uma conduta inapropriada da esposa. Tá? Indecente? Né? Se vê alguma coisa indecente. Então, a minha aqui traz coisa feia. Mas os judeus, na época de Jesus, chegaram para ele, no capítulo 19, e aconteceu, Mateus 19, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu seus confins à Judéia, além do Jordão. Seguiram muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam pegando esse texto de Deuteronômio. Eles pegaram o texto de Deuteronômio e jogaram para Jesus responder. E aí, nós podemos repudiar a nossa esposa por qualquer motivo? E aí Jesus, como sempre, muito sábio, vai responder perguntando de novo. Aí ele pergunta, ele responde dizendo, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Veja bem, no Novo Testamento ratifica a heterossexualidade. O Criador fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vocês estão aí namorando, vocês estão pensando em casar. Escolham pessoas, e aqui entendam o que eu vou dizer, por favor, dentro da sua parentela, que tem a mesma ideologia sua. Vocês vão ler esse texto, eu não vou ler porque não vai dar tempo. Vocês conseguem ler esse texto em Gênesis 24. Quando Abraão manda Eliezer descer as suas parentes, ele não queria que Isaac casasse com as moças cananeias. Querendo ou não, isso é um ataque, porque não tem julgo desigual, irmão, não pode. Luz não tem comunhão com trevas. Ah, pastor, mas ela é tão bonitinha, vou evangelizá-la. Provavelmente ela vai evangelizar você. E daqui uns dias você não vem mais para a igreja. Ai, pastor, ele é tão bonitinho, barriga tanquinho. Você vai lavar muita roupa e apanhar dele depois, irmão. Porque ele não tem a mesma ideologia sua. Você é filha do rei, você é filho do rei. Deus tem o melhor para vocês. Está aqui dentro, irmãos. A bênção de Deus está aqui dentro. É aqui que vocês se relacionam, não é lá fora. É padrão. A mesma preocupação foi de Isaac para com Jacó.
Vai para a casa dos parentes da sua mãe e vai lá e procura uma mulher. Eu não quero que você faça como fez Esaú, seu irmão, que casou com as filhas de Et, porque isso foi amargura de espírito para mim e para sua mãe. E aí Paulo fala aos coríntios, não se ponham em julgo com uns infiéis. Você não pode pôr em julgo com o infiel, não. Que comunhão há entre trevas e luz? Que comunhão há entre o templo de Deus e Belial? Não tem. Então o casamento, ele é hétero, ele é monogâmico, ele é indissolúvel, ele é monossomático. Só pode acontecer, irmãos, a união sexual dentro do casamento. Porque quando a palavra grega soma, ela fala da totalidade do corpo. E eu já vou encerrar porque o meu tempo ali acabou. Ela fala da totalidade do corpo. Corpo, alma e espírito. O casamento é um compromisso para uma vida. Não é uma aventura. Não é uma aventura. Então, o nosso padrão é o padrão bíblico. E eu termino no texto em que li com vocês. Deus abençoe pastor Cristiano. Deus abençoe o presbítero irmão Christian, que são os líderes tanto de jovens quanto adolescentes, por esta escola, que nós estamos trabalhando ideologias. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Pastor Cristiano, quer que eu faça uma oração? Por favor, a igreja se coloque em pé. Nós vamos orar neste momento. Pai Santo, louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo tempo que estivemos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Renova a nossa mente, protege os nossos lares, as nossas famílias. Protege-nos, Senhor meu Deus, contra esta cultura que é anti-Deus, esta cultura que é antibíblica. Pai, que nós possamos estar firmados, edificados e arraigados na Tua palavra. Fortalece esses jovens que estão aqui, Pai. Dá a eles, Senhor meu Deus, firmeza, dá a eles direção. Assim eu peço no nome de Jesus. Amém. Senhor Cristiano, desculpa o tempo. Falei para o João deixar assim para eu me sentir pastor Marcos Joaquim um pouquinho aqui. Que bênção, irmãos. Vocês podem glorificar a Deus por essa explanação dessa noite, por essa ministração tão profunda, amém? Olha, essa escola bíblica até sexta-feira, nós teremos muito, mas muito conteúdo para a minha e para a tua vida. Nós seremos ricamente abençoados. Amanhã, a temática vai ser a sutileza da relativização da Bíblia. E, no segundo período, a sutileza das mídias sociais. Olha só, não dá para perder. Então, amanhã, mesmo horário, 19h30, vamos começar pontualmente, 19h30, louvor, adoração, e aí as ministrações. Então, vocês vêm direto para cá, no nome de Jesus. Fala para esse abençoado aí, ó, quero te ver amanhã aqui, hein? Fala aí para ele, fala para ele aí. Ó, tem bastante gente aí diferente, que Deus abençoe você. E até amanhã no nome do Senhor Jesus. Faça assim com a tua mão. Pastor Marcos já fez a oração. Só quero ministrar a bênção apostólica e nós vamos para casa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida, sobre a tua vida, e todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.